da Marina Silva, ministra que foi ofendida, humilhada, degradada, vilipendiada na sua posição e na sua condição humana lá no Senado. Todos os canais, obviamente, falaram a respeito, esse assunto tomou conta da opinião pública, e entre estes contextos rolou um debate. Eu não sei se o debate já estava proposto lá em Globo News, entre a Carolina Tittoni e a Sâmia Bonfim. O mote principal do debate era a análise da condição de primeira-dama, o primeiro damismo. Mas, obviamente, que pega um dia justamente de uma situação bastante emblemática envolvendo mulheres na política, né? Então, nós temos uma mulher no alvo dessas críticas, que é a Marina, temos duas mulheres debatendo. Vamos ver um pouco a respeito do que fala a Carolina Tittoni e depois a belíssima resposta da deputada Sâmia Bonfim, e já estaremos com o Eduardo Castro, do TVT, aqui com a gente. Confere aí. A senhora citou a sua trajetória, né, para até contrapor a ideia de que há machismo, mas no caso de Michele Bolsonaro, o que a credenciaria para disputar uma eleição, além do fato de que o entorno do próprio ex-presidente disse que ela suaviza a imagem dele por ser mulher? Olha, eu acho que o que credencia Michele Bolsonaro é a postura dela como mulher. Primeiro, que ela sabia o local dela como primeira-dama, como outras primeiras damas. E aqui quero falar até da própria ex-mulher do presidente Lula. Ela tinha um papel, uma postura também mais reservada, mais discreta, e também fazia trabalhos voluntários, como outras primeiras-damas que a gente viu ao longo da história. Então, a Michele, a partir do momento que ela assume um programa de voluntariado, o maior programa de voluntariado do Brasil, consegue ajudar 4 milhões de pessoas, consegue arrecadar mais de 10 milhões de reais de recursos privados para fazer essas políticas públicas voluntárias, no caso, ela faz uma grande mobilização e se destaca por esse trabalho. Inclusive das pessoas com doenças raras, com deficiência, e isso, ela é vista hoje como um modelo e como um exemplo nessa luta para dar visibilidade a pessoas que antes não eram respeitadas e valorizadas. Então, acho que isso a credenciou. Foi o seu gesto, foi a sua postura, enfim, tanto que as pesquisas estão aí demonstrando. E eu acredito que é um resultado que ela mesma construiu na sua trajetória, e hoje é presidente do partido do PL Mulher, e tem um movimento gigante de milhares de mulheres que estão se engajando voluntariamente na política. Queria pegar um exemplo com a senhora, deputada Sâmia, do Chile, da namorada, então namorada em 2022, do presidente chileno, o Boric, porque quando ela assume, ela é uma cientista social, quando ela assume essa função de primeira-dama, né, se é que a gente pode falar assim, mas quando ele assume a presidência, ela vem como a companheira dele, ela foi muito criticada no início, porque se teria ali uma estrutura, como tem no Brasil, como tem em outros lugares, para atender essa função de primeira-dama. E as feministas do Chile acharam um absurdo aquilo. Mas como assim? Você não tem a sua carreira? Como é que vai assumir uma estrutura dessa? E ela veio a público depois dizer que abria mão dessa função. Que ela disse que achava que não pode haver cargos no Estado que tenham a ver com parentesco do presidente ou de ninguém. Temos que criar uma instância que seja transparente, com base no mérito e nas carreiras de serviço público. Como quem diz, as pessoas que estudaram para isso são mais bem treinadas do que eu para tratar desses assuntos. E ela falava que as instituições devem ser revisadas e atualizadas com o tempo. Me pareceu uma noção moderna do que é essa função. Qual que é a sua avaliação sobre esse episódio chileno, que pode explicar algo ou ensinar algo para a gente? Acho que é uma visão moderna e atualizada de qual é o papel da mulher na política, em última instância. Porque a gente hoje aqui está debatendo, sobretudo, o tema da primeira-dama, mas o mais importante é debater de que forma as mulheres podem ter mais condições de estar nos espaços de poder, de que forma os partidos políticos podem se responsabilizar mais para que as mulheres cheguem em espaços de liderança. Depois que elas cheguem nesses espaços, de que modo que elas vão poder, de fato, exercer o seu papel na totalidade, sem sofrerem com violência política de gênero, demonstrando a sua capacidade, construindo a sua carreira política, inclusive para serem candidatas à presidência, a partir da capacidade política que ela tem. A deputada mencionou que,
Na visão dela, a Michele Bolsonaro seria uma boa candidata pelo trabalho de voluntariado. Não menosprezando o trabalho de voluntariado, que tem o seu papel, acho que tem a sua relevância, sobretudo na sociedade brasileira. Mas, evidentemente, não é isso que gabarita uma pessoa para ser uma candidata à presidência da República. São as opiniões, são as suas ações, é a forma como ela construiu a sua trajetória política, de que modo ela se comporta sobre o tema da economia, da educação, da política, do meio ambiente. Não o fato dela ser esposa ou ex-esposa de alguém, ou ela ser diretamente de confiança do Bolsonaro, que muito provavelmente confia em poucas outras pessoas para que possam disputar esse espólio depois que ele se tornou inelegível por ter cometido crimes contra o país. Então, eu acho que essa é a visão que a gente precisa se pautar para, de fato, que o Brasil avance, né? Sobre o papel das mulheres na política, ou seja, construírem a sua própria trajetória, serem respeitadas pelo que elas são depois que elas galgam esses espaços de poder e poder saber quais são as opiniões das mulheres. Elas não são um apêndice dos homens, ainda que algumas se contentem com esse espaço. Nível, né? Nível da Sâmia. E vou dizer uma coisa, você está certa, Letícia, quando fala sobre quando as mulheres debatem, realmente a gente consegue ver o debate, porque até a histriônica Carolina Dittoni se mantém, claro que na TV é mais convidativo, porque sai daquela aura circense do Congresso e coloca na obrigação de ter um tom mais ameno e disponível ao debate, que é a televisão, né? Mas quando está ali o tom da medição do Alibe, quando está Sâmia, a própria Dittoni, temos finalmente um debate, né? Um debate com visões, sem destruição, e é muito necessário que nós tenhamos isso. É diferente dos podcasts, onde a gente tem visto algumas cenas também lamentáveis, e especialmente diferente do Congresso. É necessário que nós tenhamos essa construção.